Mulher tem 5 celulares roubados em um ano. Vítima contou como tudo aconteceu. Delegacia de Homicídios prende foragidos da Justiça em Campina Grande. Polícia combate crimes cibernéticos cometidos nas redes sociais do sertão da Paraíba. Ministério do Trabalho e Emprego resgata 20 trabalhadores na Paraíba e Pernambuco em situação análoga à escravidão. E ainda todos os gols da rodada que decidiu os classificados do Grupo A da Copa do Nordeste. Hoje é quinta-feira, 27 de março de 2025 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando um caso curioso. Uma mulher aqui de Campina Grande teve cinco celulares roubados em apenas um ano. Pois é, ela conversou com Renato Diniz e contou como foram esses 5 roubos. Em menos de um ano, uma vendedora de 27 anos de idade foi alvo dos ladrões 5 vezes aqui em Campina Grande. Entre furtos e assaltos, os bandidos levaram 5 celulares dela. Ela vai conversar com a gente aqui na condição de anonimato. E ontem foi a última vez no Alto Branco. Como é que foi essa situação? Eu fui pegar o ônibus para ir trabalhar. E aí, quando peguei o celular para olhar o horário, aí eles vieram numa moto 125, preta, eu não olhei a placa, e anunciaram, pedindo o celular e o meu fone que estava no pescoço. Aí só não levaram a bolsa. Se tivesse levado a bolsa, tinha levado o dinheiro que estava dentro. Você foi olhar só o... Só o horário por conta do ônibus, ou 100, no caso, que passa lá. As outras situações ocorreram onde? Uma foi no centro, outra foi perto do portal, que era onde eu morava, e acho que as outras duas foi também no centro. Isso, teve um tempo que eu comprei um celular com menos de 2 meses e tinha assaltado de novo. E esse de hoje? Esse não faz nenhum ano. Não faz nenhum ano, acho que faz 5 meses ou 3. Faz muito. Quer dizer o seguinte, você não está tranquila, mas se não fosse trágico, seria cômico, né? O pior é que da primeira vez eu chorava, eu tive crise. Porém, agora eu só faço, vem assaltar, eu só faço entregar, eu não reajo, porque hoje em dia, você reagir é capaz até de lhe matar. E como eu tenho uma filha, né, aí a gente tem medo. Então é só entregar e tentar manter a calma. Portanto, gente, em menos de um ano, essa jovem aqui de 27 anos de idade, alvo dos bandidos 5 vezes, 5 celulares e o prejuízo, né? Então, porque agora eu vou ter que comprar um celular que eu não posso ficar sem celular, principalmente por causa da minha filha. Minha gente, imagina aí, né? Se duvidar, ela nem terminou de pagar um, já roubaram o outro, já foi mais um. Tá difícil, viu, a vida? A insegurança vai reinando cada vez mais e a gente se torna refém dos bandidos. E olha aí o caso, ela dizendo, eu tenho que comprar outro porque eu tenho uma filha. Então ela precisa ter contato com a família e os bandidos levando o celular. Que maldade, né? Olha, a Delegacia de Homicídios prendeu 5 foragidos da Justiça em apenas 2 dias aqui em Campina Grande. Vamos ver. Seria vantajoso para a sociedade, a Polícia Civil, com troca de informações com a Polícia Federal, no cumprimento de mandados de prisão de pessoas envolvidas em diversos crimes. São investigações decorrentes tanto aqui das investigações de homicídios como da Polícia Federal. Esses mandados, da maioria, expedidos pela Vara de Execução Penal, ou seja, crimes mais antigos em que os suspeitos se encontram foragidos há bastante tempo. E como você bem disse, nós cumprimos 5 mandados nesses 2 dias, foram 4 mulheres e um homem, por crimes diversos como estupro, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e estelionato. Todos já passaram por audiência de custódia, aguardando agora a decisão do juízo da Vara de Execução para os seus devidos encaminhamentos, já que alguns estão, inclusive, já em regime aberto de cumprimento de pena, mas a maioria deles irá para os presídios aqui de Campina Grande. Delegado, o que acontece muitas vezes é que essas pessoas, elas não sabem que a justiça está à procura, ou como é isso? Exato. A investigação ela é remetida sempre ao judiciário e depois há um processo em tramitação. As pessoas muitas vezes mudam de endereço, fogem do distrito da culpa, enfim, são vários motivos, fora aqueles que quebram tornozeleira eletrônica, enfim. São vários os motivos que levam o juiz da execução penal a decretar a regressão de regime, muitas vezes, pelo descumprimento daquelas medidas, aquelas determinações que são feitas ali pelo juiz da execução penal. Em um desses casos, a gente observa que teve um homem que foi acusado de estupro de vulnerável, né? Isso, ele teria cometido esse crime em 2020, na cidade de Osasco, em São Paulo, e de lá veio para Campina Grande sem comunicar a mudança de endereço ao juízo. O processo
tramitou todo esse tempo com ele considerado evadido, foragido daquela cidade, consequentemente a expedição do seu mandado de prisão. E olha só esse caso, a Polícia Civil realizou a operação Identidade Revelada no sertão da Paraíba para combater crimes cibernéticos. Mas no meio dessa operação, ainda foram descobertas armas e cigarros contrabandeados. A Operação Identidade Revelada. Essa operação visava identificar os integrantes de uma associação criminosa que, através das redes sociais, mais especificamente o Instagram, estaria destruindo a reputação de pessoas da cidade de Conceição. Entenda o caso comigo. No início do mês de fevereiro, essas pessoas passaram a procurar a delegacia para informar que um perfil do Instagram por nome Vazadinho_PB estaria divulgando informações difamatórias e assim passou a ser uma máquina de destruir reputações. Prontamente iniciamos as investigações e, tempos depois, conseguimos identificar os criadores e gestores dessas contas. Essas contas foram criadas na cidade de Mauriti, mas por pessoas ligadas à cidade de Conceição. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, todos os aparelhos telefônicos foram apreendidos, inclusive aqueles que criaram e geriam as contas. Os envolvidos foram interrogados no ambiente policial, confessaram o ilícito e certamente responderão criminalmente por seus atos. É válido relembrar que durante o cumprimento desses mandados, na casa de um dos alvos, foi apreendida uma arma de fogo em sua posse. As investigações ainda não acabaram e pessoas ainda poderão ser responsabilizadas. Por quê? Porque foram identificados os criadores, os administradores, mas todos aqueles que interagiram, aqueles que postaram informações difamatórias, certamente serão identificados e no futuro próximo responderão pelos seus atos, pelo crime de difamação nas redes sociais. Olha, a Polícia Civil incinerou mais de 1 tonelada de drogas que foram apreendidas em várias cidades aqui da Paraíba. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Estado da Paraíba, por meio de todas as delegacias de repressão entorpecente, estamos fazendo uma grande incineração de drogas na cidade de Guarabira. Todas as superintendências participando, drogas essas apreendidas nos últimos meses em todos os municípios de todas as superintendências, ou seja, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos. E assim, hoje aqui estamos fazendo essa queima de mais de 1 tonelada de entorpecentes, coroando o trabalho da boa investigação. A droga só tem essa autorização de ser queimada quando tem uma boa investigação, ou seja, o trabalho de Polícia Civil investigar, apreender e a Justiça determinar a destruição do material entorpecente. Eu não tenho como precisar em números, mas eu tenho certeza que muitas dessas drogas que hoje são queimadas aqui, não tenho como dizer uma porcentagem, mas eu poderia dizer aparentemente, no mínimo 30% a 40% surge de denúncias do 197, que a população de bem não aguenta ver as famílias se destruindo por causa da droga e fazem o uso dessa ferramenta. A polícia investiga e esse é o final. Droga queimada, tráfico sem o dinheiro. Olha, mudando de assunto, uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 20 trabalhadores em situação análoga à escravidão na Paraíba e em Pernambuco. Foram encontrados 6 trabalhadores em condições degradantes de trabalho em pedreira e 6 trabalhadores também em condições degradantes de trabalho em obras de calçamento aqui no estado da Paraíba, tanto no município de Caiçara quanto no município de Serra Branca. As condições degradantes encontradas em muito se caracterizam pela forma como o trabalho é desempenhado, sem uma garantia mínima de saúde e segurança, também pelos espaços de vivência em que esses trabalhadores ficam, então, com o alimento colocado, por exemplo, carne pendurada em barracões, com barracas instaladas no local do trabalho como um espaço de vivência, sem a existência de instalações sanitárias, sem água potável, ou então condições também dos alojamentos em que se encontravam, sem respeitar minimamente o estado, a própria dignidade do trabalhador, com situações
colocando vários trabalhadores no seu cômodo, sem garantia de banheiro, ou colocando banheiro com instalações que não têm água, residências sem água potável. Então, são condições realmente muito graves que entram numa violação das mais graves dentro do mundo do trabalho e que demandam, de fato, a atuação das instituições. Olha, vamos falar agora de saúde. O Hospital Universitário aqui de Campina Grande realizou uma ação hoje gratuita para avaliar como é que está a função renal de pessoas que têm grupo de risco, né, que tem algum risco para a doença renal crônica. O exame é rápido. Basta uma pequena furadinha na ponta do dedo e em alguns instantes é constatado se existe alguma alteração renal. É o exame da creatinina. Nesta quinta-feira, está sendo realizado no Hospital Universitário Alcides Carneiro, o HU, um evento para pessoas que têm fatores de risco para doenças renais, com a realização gratuita de exames. A gente recebeu máquinas para realizar a dosagem da creatinina no sangue capilar, na pontinha do dedo, que nem a gente dosa a glicose. O objetivo dessa ação é a gente realizar um rastreio para a doença renal crônica. A doença renal crônica acontece quando os rins estão funcionando menos, né? É uma doença que não causa sintoma, então a importância é a gente realizar esse rastreio para a gente poder saber mais ou menos qual é a prevalência dessa doença na nossa população. Ter mais de 60 anos, diabetes e problemas cardíacos estão entre os principais fatores de risco. Quando a gente fala de doença renal, a maioria das pessoas lembra de beber água, né? Mas mais importante do que isso é cuidar da pressão arterial, diabetes, obesidade, cigarro, né? O tabagismo também é um fator. Doenças cardiovasculares como infarto, AVC e uma idade acima de 60 anos. Uso abusivo de substâncias tóxicas para os rins, como os anti-inflamatórios não esteroidais, são fatores de risco para a doença renal crônica. Esse porteiro foi deixar uma pessoa no hospital, viu a ação e resolveu fazer o exame. No caso dele, o resultado normal trouxe um grande alívio. Já tem essa idade, um peso já mais ou menos, aí tem que fazer. Eu acredito que é muito bom fazer isso. Você está dentro dos fatores de risco, tem alguns fatores de risco, mas o exame deu absolutamente normal. Dá um alívio? Deu um alívio muito bom. Tá normal, é bom demais, né? A pessoa fica com aquele alívio. Dona Nilda é diabética e teve uma pequena alteração no resultado. Daqui a 3 meses ela vai voltar para repetir o exame. Sempre é bom se prevenir logo, né? Foi a primeira vez que a senhora fez exame dos rins? Foi, aqui foi. Agora eu já operei o rim 2 vezes, porque tem pedra, eu tenho pedra no rim. As doenças renais, em via de regra, são silenciosas. Por isso, caso o indivíduo se encaixe em algum dos fatores de risco, ele deve procurar o exame adequado para constatar se existe algum tipo de alteração. Isso vai ajudar o cidadão ou cidadã a evitar algo que é tão temido no caso de pessoas que têm doenças renais, a hemodiálise. A doença renal, ela traz um fardo muito grande, né? Todo mundo tem muito medo quando a gente fala de hemodiálise. Então, para a gente evitar chegar nesse ponto, a gente precisa descobrir a doença renal num estágio precoce e se cuidar. E agora a gente continua falando de saúde. Vocês já ouviram falar, né, sobre o medicamento mais caro do mundo para pacientes com atrofia muscular espinhal, a AME? Pois é, ele passou a ser oferecido pelo SUS. E a gente foi conversar com alguns pacientes que têm a doença aqui em Campina Grande e eles ficam naquele dilema, né, já que essa medicação só vai ser disponibilizada para crianças até 6 meses de vida. Aos 6 meses de vida, Antônia Vidal recebeu a notícia que mudaria a vida para sempre. A filha Renale era portadora de atrofia muscular espinhal. Desde então, a luta pela qualidade de vida da jovem se intensificou. Há 2 anos, por meio de uma medida judicial, Renale conta com a equipe multidisciplinar em casa, composta por técnicos de enfermagem, fisioterapeuta e outros profissionais que auxiliam no tratamento. Pedro, irmão de Renale, também convive com a AME. Diagnosticado aos 1 ano e 3 meses de idade, ele hoje, aos 23 anos, fala sobre as dificuldades e superações de viver com a condição. Fora essas limitações que a própria patologia nos dá, fisicamente falando, a gente tem também limitações do dia a dia. Então, abordamos agora questões de acessibilidade, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa questão do cuidado público com acessibilidade, com oportunidades também, por exemplo.
Então, conviver com o AME, eu posso resumir a minha fala que é um desafio. Ter uma equipe multidisciplinar é fundamental para manter uma vida melhor. Esses pacientes eles vão precisar tanto de fisioterapia motora quanto de fisioterapia respiratória. E aí, em geral, na fisioterapia motora, esses pacientes, a gente vai estar melhorando a questão de flexibilidade, mobilidade e vai estar melhorando esse trofismo muscular, né? Prevenindo que eles tenham essa perca muscular. E aí, na fisioterapia respiratória, vai ser muito focado nessa questão de expansibilidade pulmonar e higiene brônquica também. Recentemente, uma boa notícia trouxe esperança. A medicação utilizada no tratamento da AME será disponibilizada pelo SUS para bebês de até 6 meses. Com um custo médio de 7 milhões, o acordo entre o Ministério da Saúde e o laboratório Novartis prevê que o pagamento seja feito conforme a evolução clínica das crianças. No entanto, a dúvida persiste. O que acontece com aqueles que descobrem a doença tardiamente? É um passo importante, mas que fique claro que não é uma coisa tão abrangedora e que muitas pessoas vão ficar à margem, porque essa nova compartilhamento de risco não abrange nem 10% da população. Então, é um avanço. O teste do pezinho precisa ser ampliado em todos os estados e precisamos pensar em algo para as outras pessoas com idade acima de 6 meses. A AME é uma doença genética rara que não tem cura. Cerca de 300 bebês nascem anualmente no Brasil com o tipo 1 da enfermidade. A luta de Renale Pedro Vidal é um exemplo de resiliência diante das diversidades que a AME impõe, iluminando o caminho para a conscientização sobre a doença e a importância de um tratamento adequado. Quem tem AME, o que mais importa é ter qualidade de vida, é poder respirar, é poder comer uma comida e é sentir sensações, é pegar um rímel para passar uma maquiagem. Então, hoje eu posso dizer que eu sou considerada uma menina que eu evoluo e estou estável também, graças a Deus. Pois é, uma luta muito grande dessas famílias e também dessas pessoas que têm AME, né? A seguir, a gente vai falar de futebol e mostrar os gols da rodada da Copa do Nordeste. E a gente volta falando de Copa do Nordeste, olha ela aqui já. Pois é, ontem tivemos o encerramento da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, pelo menos para o grupo A. No grupo B, Bahia e Ceará duelaram em jogo atrasado e a gente vai ver todos os detalhes agora. A gente volta no tempo e começa falando de um jogo atrasado da quarta rodada. Bahia e Ceará se enfrentaram na Fonte Nova. E quem saiu na frente foi o tricolor de aço. Gilberto pega a bola na direita e cruza para Lúcio Rodrigues, solito na área para empurrar para as redes. 1-0 Bahia. O segundo gol foi lindo. Eric recebeu de Acevedo e acertou a bochecha da rede em um tiro do meio da rua. Um chutaço para a festa da torcida baiana. Bahia 2-0 no Ceará. O terceiro do tricolor nem demorou muito a vir. Eric marcou mais uma vez, aproveitando o rebote do goleiro cearense após a cabeçada de David Duarte, volante artilheiro no Bahia. Bahia 3, Ceará 0. 2 minutos depois, o Vozão ensaiou uma reação. Rômulo cruzou, Ronaldo não viu a cor da bola e Fernandinho diminuiu para os visitantes. Bahia 3-1 no Ceará. E o primeiro gol deixou o Vozão animado. Após o escanteio, Galeano cravou de cabeça e fez o segundo do Alvinegro no jogo. Mas parou por aí mesmo. Final, Bahia 3, Ceará 2. Agora, vindo para o tempo real, vamos falar dos jogos que fecharam a última rodada do Grupo A. Começando por Ferroviário e Souza, que jogaram no Presidente Vargas, em Fortaleza. O primeiro gol saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, na tabela estilo FIFA, entre Alanzinho e Ciel. Alanzinho foi o responsável por colocar no fundo da rede e inaugurar o placar no PV. 1-0 Ferrinho. E aos 45 minutos do segundo tempo, para fechar a conta, mais uma vez a dupla Alanzinho e Ciel. O veterano de 42 anos achou mais uma vez a joia tricolor, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Final, Ferroviário 2, Souza 0.
Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Altos do Piauí. E o único gol do jogo foi de pênalti. O meu xará Jonathan fez como manda o figurino. Bateu a bola de um lado e o goleiro foi para o outro. Final, Sport 0, Altos 1. Fortaleza e CRB se enfrentaram no Castelão, em jogo que você acompanhou aqui na tela da TV Borborema. E mais um time venceu fora de casa. Anselmo Ramon bateu mal, mas Breno defendeu mal também. Na sobra, o mesmo Anselmo Ramon cravou e fez o único gol do jogo. Final, Fortaleza 0, CRB 1. E para encerrar, Motoclube e Vitória também duelaram no Castelão, mas em São Luís do Maranhão. E quem abriu o placar foi o rubro-negro maranhense. Após o escanteio, a defesa do Vitória não cortou e Ian Christian inaugurou o placar no Castelão. 1-0 Motoclube. Mais 20 minutos depois, o rubro-negro baiano empatou. Carlos Eduardo fez boa jogada e achou Carlinhos para deixar tudo igual no Maranhão. Final, Motoclube 1, Vitória também 1. Pois é, tá aí os resultados e o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. Fique agora com o SBT Brasil e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, boa noite.